Então, sejam muito bem-vindos. Nós estávamos, assim, bem ansiosos, né, para ouvir a doutora Ellen. Então, a doutora Ellen Manfrim, ela é fundadora da Integrar, né? É clínica de saúde interdisciplinar da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Sua formação começa em 2005, quando iniciou medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, e em 2011 ingressou na residência de pediatria pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Em 2013, concluiu pediatria, iniciou a residência de neuropediatria pelo Hospital Pequeno Príncipe. Isso, né, doutora? Isso. Seguindo com o Hospital de Crianças da Universidade de São Paulo em 2015, onde especializou-se em eletroencefalograma e epilepsia. Por fim, a neuropediatra foi aprovada pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e recebeu o título de neurofisiologista clínica com ênfase em eletroencefalograma. Então, doutora, seja muito bem-vinda e fique à vontade para dar as boas-vindas para os nossos convidados também. Obrigada, Silvana. Pessoal, uma boa tarde para vocês. É uma honra para mim ter esse momento, né, com o pessoal da educação. Acho muito importante essa troca. Alguns de vocês já devem me conhecer, eu já conheço algumas das meninas também de outras palestras, né, que nós tivemos a oportunidade de aprender juntas. Então, o objetivo aqui não é ensinar, ninguém aqui sabe mais que ninguém. É ter trocas. Então, vocês podem me interromper em qualquer momento, se vocês quiserem. Eu vi que aparece ali do lado, quando vocês escrevem alguma coisa, como eu falei, eu não tenho muita experiência no Google Meet, mas eu já vi que tem tipo um diálogo do lado também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar enquanto a gente vai conversando, podem colocar ali. Como a Silvana falou, eu acabei saindo da residência e me especializei em epilepsia, mas a vida acaba levando a gente para caminhos que a gente não planejou, muitas vezes. E hoje, na verdade, a minha área de atuação muito maior é em transtorno do neurodesenvolvimento. Assim, eu posso dizer com certeza para vocês que 80% dos meus pacientes são crianças ou com autismo, ou com TDAH, ou com as duas coisas, né, com os dois diagnósticos. Então, hoje eu acabo atendendo muito mais crianças com atrasos do que crianças da área da minha especialização, e eu sou apaixonada por essa área, né? Que bom que Deus me conduziu por esse caminho. Mas vamos lá, eu acho que foram separadas algumas questões. Isso. Né? A Silvana, então, vai me falar algumas coisas, e quando vocês quiserem, vocês podem interromper, tá? Isso, vocês podem colocar ali no chat, nós vamos acompanhando aqui, a doutora também. Então, nós escolhemos, né, vamos dizer assim, né, um tema conversando sobre o autismo, porque nós temos professores de apoio, nós temos muitos alunos com autismo na nossa rede municipal, estão participando também professores de sala de recursos, também que atendem nas salas de recursos dos autistas, né, crianças com autismo, e classe especial também, juntamente com suas coordenadoras pedagógicas, né? Então, é um tema, assim, de bastante relevância e que a gente, né, tá vivendo no dia a dia mesmo. Então, nós gostaríamos de começar, doutora, então nós colocamos ali, né, uma definição do modo geral do autismo, as causas, a linguagem, os comportamentos, né, enfim, né, para a gente iniciar. Então, pode ficar à vontade. Joia. Então, o autismo, na verdade, ele é um transtorno neurobiológico. Porque o que é esse nome difícil? É um transtorno que afeta o funcionamento cerebral. Alguns estudos mostram alterações estruturais, outros mostram só alterações moleculares no cérebro de crianças com autismo, mas a gente acaba usando esse nome menos leigo, que é um transtorno neurobiológico. Por ser um transtorno neurobiológico, ele afeta de maneira bem importante o desenvolvimento dessas crianças. E quando a gente diz afeta, não é algo que acontece depois que a criança é maiorzinha, né? Um dos critérios diagnósticos, é que esses sintomas eles apareçam já na criança pequenininha, então na criança menor de 3 anos de idade. Não existe alguém que vai começar a apresentar autismo com 5 anos de idade, por exemplo. Meu filho
super normal, super típico, de repente com 5 ele começou a ter sintoma, de repente com 10 começou a ter sintoma. Não. O que acontece algumas vezes é que tem crianças cuja sintomatologia é muito, muito leve e essas crianças passam desapercebidas ao longo da vida. Né? Ninguém nunca fez esse diagnóstico. É comum nos adolescentes... Posso perguntar, e o autismo reverso? Tá. Já te falo, Alessandra, só um pouquinho, tá? Então, o que acontece às vezes, principalmente nos adolescentes, quando a gente fecha hoje o diagnóstico, então um adolescente ao redor dos 13, 14 anos, quando ele era pititico, há 10 anos atrás, muito pouco se ouvia falar sobre autismo. Vocês devem lembrar que há 10 anos atrás falava muito de TDAH e nada de autismo. Né? Então, há 10 anos atrás, ninguém percebia as alterações que essa criança tinha, especialmente se ela fosse um caso leve. Então, acontece da gente fazer diagnóstico de crianças maiores, até de adolescentes e de adultos, mas não porque os sintomas surgiram naquele momento, e sim, o meu áudio tá cortando, Patrícia? Um pouquinho. Não? Já voltou, doutora. Tá, então acontece porque às vezes os sintomas eram muito leves e na adolescência esse paciente acaba tendo alguns outros problemas mais importantes. A gente pode falar depois um pouquinho mais de comorbidades. Mas quais são os principais sintomas do transtorno do espectro do autismo? Então, quando a gente pensa em sintoma, a gente lembra lá do DSM-5. Vocês já viram esse livro? Façam assim ou assim com a cabeça. Não, vou mostrar esse aqui para vocês. Porque eu acho bem importante vocês terem na escola. Aliás, vou mostrar 2 que eu acho importante. Mas o DSM-5, que é esse livro aqui, ele tem até online na internet, e é gratuito, tem PDF. Se vocês quiserem, eu posso depois mandar, tá? Em português mesmo. E é daqui que a gente tira o diagnóstico. O diagnóstico não é tirado da cabeça de ninguém. Então, são estudos que delimitam os critérios diagnósticos e a cada uma década, mais ou menos, sai uma edição nova. Então, esse é o 5. A partir dele que houve uma mudança nos critérios diagnósticos. Então, lá atrás, quando se falava de autismo, e até esses dias, quem me acompanha aí viu que esses dias eu postei uma foto de um caderno meu de residência, primeira vez que eu estudei sobre autismo, para vocês verem como, eu nunca nem ouvi falar de autismo na faculdade, como ninguém falava disso antes, né? E a primeira vez que eu estudei eram 3, né? Era uma tríade diagnóstica. Então, os sintomas eram separados. Falei, gente, acho que eu tô ficando velha mesmo, né? Porque já há 7 anos que a gente usa esse DSM. E nesse DSM, a gente encara o autismo como uma díade diagnóstica. O que significa? Eles acoplaram 2 dos critérios anteriores. Então, hoje, nós temos como primeiro critério e o mais importante os déficits de comunicação social e de interação social. Ah, Ellen, então isso significa que a criança não fala? Não há nada disso. Até esse foi um dos critérios que mudou, porque até o DSM-4, para o diagnóstico de autismo, a gente precisava que a criança não falasse, hoje a gente não precisa mais. O que é o déficit de comunicação? Como que a gente se comunica? É só pela fala? Gente, interajam comigo, por favor. Não é só pela fala, né? O bebê, ele interage com a mãe desde pititico, através do olhar, através do sorriso, através do balbucio. Então, essas crianças, o critério A, ele quer dizer há um déficit de comunicação verbal e não verbal. Por que verbal, Ellen? Você não falou que essas crianças podem falar? Beleza, eles podem falar, e alguns falam muito bem. Mas o falar, muitas vezes, tem alteração. Então, aquela criança com uma fala monótona, que não modula a alteração da voz, aquela criança que tem uma dificuldade na fala de contextualizar adequadamente. Tá? Então, mesmo quando as crianças são verbais, elas têm alterações. E do não verbal? Nós temos as crianças, então, que não conseguem fazer a leitura, por exemplo, corporal. Crianças de 2, 3, 4 anos que não dão tchau, que não mandam beijo, que não cantam parabéns quando escutam a música do parabéns, enfim, que não dão abraço, e tudo isso que vocês sabem que uma criança pequena faz. Um bebê de 9 meses, ele é capaz de brincar de esconde-esconde.
né, com a fraldinha, porque ele já tem atenção compartilhada. Então, ele já tem essa característica não verbal da linguagem. E nas crianças com TEA, às vezes, com 2 anos, a gente ainda não consegue brincar dessa maneira, certo? Uma coisa que vocês têm que lembrar é que existe sempre uma alteração de linguagem. Então, quando a gente fala de linguagem, sempre vem à mente, é o verbal e o não verbal. É uma dificuldade de entender o que o outro está pensando, de entender o que o outro está falando, o que está passando na cabeça do outro. A gente está aqui conversando, né? E se vocês fizerem isso aqui, eu entendo que vocês estão conversando, que vocês estão concordando. Se vocês fizerem assim com a cabeça, eu entendo que não está legal. Né? Essas crianças não têm essa percepção muitas vezes. Então, é bem importante a gente lembrar dessa falha de comunicação, porque isso é o que atrapalha o social. Essa pessoa ela não tem capacidade de ver, de notar se o outro está curtindo o assunto ou não, ou se ele está sendo enfadonho falando só de um interesse fixo. Tá? Só mais uma coisa, Alessandra, daí você já faz sua pergunta. No critério B, duas alterações que vocês têm que lembrar sempre que a gente tem que ter essa alteração de linguagem no autismo. A alteração da linguagem pragmática, que é o manter o diálogo, o conseguir dar continuidade no diálogo, e alteração de compreensão. Essas 2 alterações serão obrigatórias no paciente com TEA. No critério B, né, nós temos os interesses fixos e restritos. E aí que entra o que a gente sabe, que tem criança que só brinca com um determinado brinquedo, tem criança que faz o uso disfuncional dos brinquedos, então em vez de brincar com o cavalinho correndo, brinca só de enfileirar, em vez de brincar com o carrinho fazendo vrum, brincando na pista, enfim, fica colocando um do lado do outro, fica rodando a rodinha do carrinho, né, essas são as coisas mais comuns que a gente acaba vendo. Nesse critério também nós temos a inflexibilidade. Então, são crianças que têm muita dificuldade de mudar de rotina, às vezes vocês estão fazendo uma atividade em sala de aula com a criança e, de repente, precisa mudar essa atividade e a criança entra em surto, se desestabiliza totalmente, tá? E as alterações sensoriais. O que a gente conhece de mais comum é a hipersensibilidade auditiva, tá? É aquela criança que não gosta do ruído, então tampa com barulho, fica nervosa. Mas essa alteração sensorial, ela pode ser para mais, ou seja, essa criança ela tem uma percepção maior em todos os sentidos corporais dela, ou pode ser para menos, ela sente pouco. Por exemplo, Ellen, o que é para mais? A criança que tem dificuldade de cortar o cabelo, nem sempre é pelo som da maquininha, às vezes é pelo toque, às vezes é pelo cabelo que cai no corpo, porque ela sente a mais. E para menos, eu tenho pacientes, por exemplo, que já colocaram a mão na panela quente e não tiraram a mão, porque ele não tem a sensibilidade para isso, tá? E o que é muito, muito importante, a gente tem batido muito nessa tecla, porque como o autismo está na moda, agora, né? Não vamos falar, às vezes, que está na moda, porque parece que não é importante. É super importante, mas o que tem acontecido? A gente vê muita gente hoje, adulto principalmente, querendo ser autista, mas não sendo. Né, porque existem alguns benefícios para a pessoa com autismo. Então, para que a gente feche um diagnóstico de autismo, esses sintomas que eu falei para vocês até agora, eles têm que causar um prejuízo funcional no paciente. Eles têm que impactar de alguma maneira ou o relacionamento dele enquanto pessoa na sociedade, ou impactar em sala de aula se for um adolescente, uma criança menor, ou impactar no meio familiar dele, ou no trabalho, alguma alteração precisa ter de impacto funcional, senão a gente não fecha o diagnóstico. E daí eu vou responder a primeira questão da Alessandra, que é sobre o autismo regressivo. O autismo regressivo ele acontece mais ou menos 25% dos casos de autismo, tá? Então, ele acontece quando a gente tem a chamada poda neuronal. O que acontece isso? Quando o bebezinho nasce, né, quando o ser humano nasce, ele nasce com muito mais neurônio do que ele precisa. Né? Neurônios bons e neurônios não tão bons. Ao longo da vida, a gente vai tendo podas para ficar com a quantidade adequada de neurônio. O que acontece com esses pacientes é que nem sempre a poda acontece de forma correta. Algumas vezes, as moléculas que sinalizam essas podas neurais,
né? Que é exatamente como a gente pensa numa poda de árvore, enfim. Né? Algumas moléculas que sinalizam, elas sinalizam de uma fórmula errônea e a gente acaba podando o que estava gerando habilidades para a criança, e daí acaba se sobressaindo muito aquelas inabilidades, tá? O autismo regressivo, ele obrigatoriamente precisa ser investigado exaustivamente. Por quê? Embora a gente saiba que no autismo em geral, né, 97% dos casos terão uma alteração genética associada, no autismo regressivo isso ainda é mais comum. E existem algumas doenças que a gente chama de doenças metabólicas que estão muito relacionadas ao autismo regressivo, e algumas delas têm tratamento, tá? Então é bastante importante a investigação. Esclareci, Alessandra? O que mais que você ia perguntar? Então, eu queria saber a diferença entre o autismo e o Asperger e qual que é a diferença na comunicação social entre eles. Alessandra, assim, ó, a critério, esse é um assunto bem polêmico, porque o Asperger, ele caiu do DSM-5. Embora clinicamente eles sejam bem diferentes entre si, né? Mas o que o DSM-5 nos manda hoje é colocar o diagnóstico do Asperger dentro do autismo nível 1, certo? Tanto o Asperger quanto o autista nível 1, eles terão também dificuldades de comunicação social, certo? Nos dois nós teremos essas dificuldades, embora num grau menor no paciente com Asperger. Mas a grande questão do Asperger é que você nunca vai ver um Asperger que começou a vida com um atraso de fala. Essas crianças, elas nunca apresentaram na história delas atraso de fala, foram aquelas consideradas pequenos genes, porque começaram a falar na época certa, falavam muito bem, sem erros de pronúncia, aquela vozinha, às vezes, aquela fala, às vezes, até mecanizada, tá? Mas eles continuam tendo algumas dificuldades de interação. Eu, particularmente, embora eu ache clinicamente um diferente do outro, eu não uso essa nomenclatura. Por quê? Primeiro, porque eu sigo o DSM-5. Segundo, porque o Asperger, ou Asperger, né? Cada pessoa chama da maneira que quiser aí a pronúncia, mas porque o Asperger, ele também tem muitas dificuldades, ele também vai ter as suas fixações, né? Ele também vai ter todas as dificuldades de interagir, os seus interesses fixos. E a sensação que eu tenho, especialmente no consultório, quando me vem uma criança pequena, é que a mãe vem assim: ai, doutor, ó, ele tem uns sinaizinhos de autismo, mas o pediatra falou que é Asperger. Tá como se tivesse tudo bem por ser Asperger, né? O antigo Asperger. E não, essa criança precisa de tanto tratamento quanto uma criança até. Ela terá tantas dificuldades como, embora as dificuldades sejam diferentes, mas terá tantas dificuldades como, inclusive, no TEA nível 1 e no Asperger, a gente tem uma chance muito maior de ter problemas na adolescência, porque esses pacientes, eles têm uma percepção muito grande do que está acontecendo ao redor, eles vão melhorar muito ao longo ali da infância, e na adolescência, aquilo que era dificuldade social acaba se tornando um questionamento. Poxa, por que eu não consigo participar, fazer aquilo que os meus amigos estão fazendo? Por que eu não me permito ficar junto? Ao mesmo tempo que esse paciente não se permite, ele sente falta de estar junto. É muito comum na adolescência, especialmente quando os pacientes não têm o diagnóstico, eles chegarem para a gente com transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, ideação suicida. Eles nos procuram para isso, não porque suspeitam ser autistas ou Aspergers. Então, eu acabo não usando, embora tenham muitos sintomas incomuns, outros comuns, eu realmente não uso essa classificação mais. Então, espero ter respondido sua pergunta. Acredito que sim, né, doutora? Então, a nossa primeira pergunta, né, a nossa segunda, que seria, no caso, com relação aos sinais e sintomas presentes nos anos iniciais, eu acho que você já colocou aí, né? Para elas observarem, principalmente nos CMEs, né? Os primeiros sinais, né? Acho que sim. Isso aí. Eu queria chamar só a atenção, porque assim, ó, no bebê pequeno, não é tão fácil assim, né? Os sinais, eles vão ficar mais evidentes quanto maiores a criança, por uma questão lógica.
O bebê pequeno, ele não tem que fazer nada socialmente, ele só ri, né? Conforme essa criança cresce, uma criança com 1 aninho, a gente já espera que faça muito mais coisa. Então, quanto mais a criança cresce, mais os sinais vão ficando escarrados na cara da gente. Para vocês terem uma ideia, a gente está acompanhando agora um bebê de 4 meses, com sinal de TEA. É o bebê mais novo que a gente tem aqui na clínica, a gente nunca acompanhou uma criança nessa idade, e foi a mãe quem notou que essa criança não fazia contato visual. Então, alguns trabalhos mostram, né, alguns sinais de bebê com menos de 1 ano e 6 meses que são sugestivos de TEA. E um dos sinais mais proeminentes é a dificuldade de contato visual. Embora muitas vezes seja difícil da gente perceber essa questão do contato visual. Mas é a primeira habilidade que o bebezinho ganha. Então, o bebezinho saiu da maternidade com 2 meses. Se você parar na frente desse bebê, né, posicionar a cabecinha do bebê aqui e conversar com ele, ele fica com o olhinho fixo no seu olhinho. Com 3 meses, se você tiver com esse bebê posicionado, falando com ele, sorrindo com ele, você movimentar assim a sua cabeça, ele movimenta o olho procurando o seu olho. Então, para mim, assim, eu acho esse sinal muito importante. A perda do contato visual é muito importante. Com 6 meses, esse bebê, ele olha quando você chama pelo nome. Então, é João, ele sabe que ele é o João, ele já olha, mas eu acho isso mais difícil de observar. Então, a primeira questão seria o contato visual, e daí, em crianças com 6, 9 meses, a gente já começa a observar a atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? É o próprio nome diz, é quando eu compartilho com o outro algo que está acontecendo ao meu redor. Então, o pai pega, o bebê tá de frente ali, tá junto com o pai e com a mãe, o pai pega um brinquedo colorido, chacoalha, o bebê olha para o pai e olha para a mãe e dá risada, né? Ele faz uma triangulação de olhar, porque ele já compartilha daquilo que está acontecendo no ambiente. Então, essa perda, essa falta de interação pelo olhar de compartilhar aquilo que é interessante, talvez seja um pouco mais fácil de ser notado. Tá? Mas nem todo mundo acha, isso é muito individual de pessoa para pessoa. Eu vi algumas perguntinhas ali embaixo sobre laudo de TEA. Sim, isso pode ser revisto. Se a criança já recebeu um laudo e a família não concorda, ou acha que tem alguma outra coisa, ou acha que tem autista e recebeu um laudo de outra coisa, isso pode ser revisto sim. Basta procurar uma equipe especializada nisso, ou pelo menos um médico especializado nisso. Né, você falando aí, eu lembrei de umas, vamos dizer assim, umas palavrinhas que são usadas, de repente a gente ouve, né, falar de neurotípico, atípico, típico, neurodiverso, sabe? Eu queria que você só falasse um pouquinho disso, porque às vezes existem profissionais que às vezes não falam do autismo, né? Eles falam neurotípico, atípico, né? Acho que seria interessante. Mas é uma forma de deixar mais bonito, né, Silvana? É típico e atípico, neurotípico e atípico. É muito feio a gente falar normal é normal. Porque se questiona se existe uma normalidade. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que existe um desenvolvimento que é o considerado normal e um desenvolvimento que saiu da normalidade, que é o atípico. Mas a nomenclatura de tudo vem mudando muito nos últimos anos, né? Como, por exemplo, outro transtorno que a gente pode dar de exemplo é a deficiência intelectual, né? Que hoje é a deficiência intelectual, mas antigamente era retardo mental, né? Deficiência mental, ou a síndrome de Down, que a síndrome de Down, mas isso já foi chamado anteriormente mongoloide. Então, as nomenclaturas todas, elas vêm mudando pela necessidade de incluir, de equalizar, né, de tornar a sociedade uma sociedade mais receptiva. Mas, no final das contas, a gente sabe que quando a gente está falando em típico ou atípico, a gente está se referindo a um desenvolvimento que a gente espera como padrão ou não padrão. Acho que tem também, assim, com relação às estereotipias, né? A gente queria ouvir um pouquinho também sobre isso, né? Como conduzir com relação a isso, né? Os movimentos, enfim, né? Tá, então, as estereotipias, eu acho primeiro interessante a gente falar que existem alguns tipos de estereotipia,
né? Então, a gente pode ter uma estereotipia motora, o que a gente mais conhece, mais ouve falar é o flapping, né? A mãozinha, mas tem criança que pula, tem criança que se chacoalha de um lado para o outro, tem criança que se chacoalha para frente e para trás, tem criança que faz estereotipia motora de uma única parte do corpo. Então, eu tenho uns pacientes que fazem uma torção na língua, que eu não sou capaz de fazer aquilo, né? Mas no meio, eles dobram assim no meio e viram a língua para o lado. Não sei como é que eles conseguem fazer isso. Então, a gente pode ter diversos tipos de estereotipia motora. Um outro tipo de estereotipia motora, mas que nem sempre você está usando a parte do corpo, é com o uso de objetos, mas não deixa de ser motora. Então, tem criança que não faz mais isso aqui, não faz mais o movimento da mão, mas ela pega a caneta e fica fazendo o mesmo movimento com a caneta. Ou ela pega qualquer outro objeto que tiver na mão e fica chacoalhando. Tá? O andar na ponta dos pés, ele é uma estereotipia. Então, existem diferentes tipos de estereotipia. Aquela criança que vocês soltam, ela fica andando de um lado para o outro, com aquele olharzão meio parado, meio vidrado, isso é uma estereotipia motora. Além das estereotipias motoras, nós temos também as estereotipias vocais. Né? O que são as estereotipias vocais? Então, são sons que o paciente emite. Tem paciente que emite algum som bem característico, eu já vou responder, Irandi, a tua questão. Tem pacientes que as estereotipias, elas são as ecolalias. Já ouviram falar de ecolalias? Ecolalia é repetição do som. Então, a gente tem as ecolalias imediatas. Joãozinho, quer água? Água. Joãozinho, vamos embora? Embora. Isso é uma estereotipia imediata. Nem sempre significa que ele quer a água ou que ele quer ir embora, tá? Isso nem sempre é funcional. Existem as estereotipias tardias. Então, as estereotipias tardias é quando esse paciente ele usa algo que ele já escutou no momento sem contexto. Tá? Então, a criança está brincando com o carrinho e daí fala, ai, mamãe, que dor! Imitando algum desenho. Ele não está com dor em nada, ele está brincando com o carrinho. E existe a ecolalia mitigada. A ecolalia mitigada é quando eu uso algo que eu escutei anteriormente, mas dentro de um contexto. Eu estou tentando lembrar, porque hoje um paciente fez uma ecolalia mitigada aqui na minha sala, mas eu não lembro, era uma frase de desenho, então eu não consegui gravar. Mas quando ele quer alguma coisa, ou quando ele está descontente com alguma coisa, ele usa aquela ecolalia como forma de se comunicar. Tá? Então, as ecolalias, elas também são estereotipias. E a ecolalia, para a gente, na criança pequena, a gente não vê ela com maus olhos, porque isso pode ser apenas um pré-curso da fala, né? Desde que seja trabalhada adequadamente, a gente consegue tornar essa ecolalia uma fala mais funcional. O que acontece com as estereotipias e por que elas acontecem? As estereotipias, elas são movimentos para autorregulação. E elas não ocorrem apenas no transtorno do espectro do autismo. Então, estereotipia, do ponto de vista de definição, é qualquer movimento que se repita para dar um alívio. Ó, vou dar alguns exemplos para vocês, a carapuça vai servir. Então, tem gente que quando está nervoso, estrala o pescoço. Tem gente quando está nervoso, estrala o dedo. Tem gente que está ansioso, fica chacoalhando a perna sem parar. Tem gente que morde a camiseta. Então, qualquer movimento que a gente faça para produzir alívio, para melhorar a ansiedade, para melhorar o nervosismo, é chamado de estereotipia, ou seja, pode acontecer com qualquer pessoa. E em qualquer transtorno, tá? Isso é bem importante também. TDAH, por exemplo, tem estereotipia. Deficiente intelectual pode ter estereotipia. Então, no autista, as estereotipias, elas tendem a ser mais frequentes e numa intensidade maior. Por quê? É muito frequente eles terem essas alterações sensoriais, que eu falei agora há pouco. Então, eles têm uma percepção diferente de todos os estímulos do ambiente. É como se a gente tivesse uma sobrecarga sensorial. Tá? Imagine, estou vendo ali a Liliane que está com um fone de ouvido. Né? A Angélica que também está com um fone de ouvido. Elas são provavelmente neurotípicas. E elas colocaram o fone para que o resto do som que está acontecendo no ambiente não atrapalhe na hora da aula.
Só que vocês imaginam se vocês estivessem sem os fones e os filhos, maridos, enfim, quem mora com vocês, ligasse o som lá em cima, ligasse o liquidificador, ligasse a furadeira, o cachorro começasse a latir, vocês iam ficar pé da vida. Só que vocês são adultas típicas, então vocês têm um autocontrole. As nossas crianças atípicas, elas não têm uma autorregulação. Elas não conseguem, peraí, vou lá pedir para desligar o som, vou pedir para desligar o liquidificador. Não, elas se desestabilizam. E a estereotipia, nesse momento, é o que ajuda com a autorregulação. É o que faz uma estabilização, é o que faz essa criança voltar-se e se proteger, digamos assim. Então, embora a estereotipia incomode muito, né? Quando a gente fica incomodado, né, de ver a criança estereotipando, a família fica incomodado, porque é justamente a estereotipia que é o estereótipo do autismo. Quando a gente vê aquela criança, se a criança não fizer a estereotipia, dificilmente a gente sabe que essa criança é autista, né? Assim, se ela não falar nada, se a gente não tentar interagir, se a criança estiver passando na rua e não fizer nenhuma estereotipia, a gente não vai saber. A partir do momento que ela faz isso aqui, opa! Né? Então, é como se escrevesse na testa. E isso incomoda muito a gente e a família, por essa questão toda de exposição. Mas, na realidade, o que os trabalhos mostram é que, como a estereotipia ajuda na autorregulação, não é um sintoma que a gente precise controlar, que a gente precise conter, que a gente precise acabar. Tanto que nós não entramos com medicação para a estereotipia. É óbvio que elas melhoram com a medicação, que a gente vai usar um remédio para um sintoma ou para outro, a estereotipia vai acabar melhorando, tá? Mas, via de regra, a gente não entra. Salvo aquelas crianças que estão tão desorganizadas que elas não conseguem fazer nada, elas ficam andando de um lado para o outro o tempo inteiro, né, fazendo algum tipo de estereotipia, daí a gente vai pensar em abordagens baseadas em integração sensorial para melhorar essas crianças. É muito difícil a gente falar o que fazer para a criança com estereotipia, porque isso depende de qual alteração sensorial que ela tem. Se ela é um buscador de estímulo ou se ela se esquiva do estímulo. Tá? Então, se, por exemplo, ela se esquiva, se ela foge do estímulo, né, ela é uma hiperreativa. Isso significa que ela reage, né, ela percebe de uma maneira mais intensa. Por exemplo, o som em sala de aula. Vocês têm uma criança que a hora que começa aquela algazarra, de repente canta um parabéns, alguma coisa faz barulho, a criança começa a fazer estereotipia. Essa criança, ela tem uma hipersensibilidade, ela foge. Para essa criança, talvez vocês possam ajudá-la com um fone de ouvido. Certo? Se essa criança é uma buscadora, quem geralmente é buscador? Criança muito agitada. Por quê? Quando eles pulam, quando eles levantam, correm de um lado para o outro, eles estão fazendo uma estimulação proprioceptiva. A sensibilidade proprioceptiva é o que faz a gente saber a posição do corpo. Então, fechem os olhos. Fecha todo mundo o olho aí, gente. Isso. Peguem o dedo indicador com os dedos de uma mão. Isso. E levantem para cima com a outra mão. Vocês conseguem ter a percepção que esses dedos estão para cima sem olhar para esses dedos. Certo? Então, esse é o nosso estímulo de propriocepção. Ele mostra para a gente a posição do corpo da gente. É através desse estímulo que eu sei que meu braço direito está do meu lado direito, meu braço esquerdo está do meu braço esquerdo. Com o olho fechado, vocês falarem, Ellen, toca no nariz. Eu, pá. Ellen, toca na orelha. É o estímulo proprioceptivo. Então, as crianças que têm alterações de estímulo proprioceptivo ou de estímulo vestibular, o estímulo vestibular é o que me faz perceber que eu tô em pé, a posição daí do meu corpo todo, certo? Então, essas crianças, principalmente com alteração vestibular, são crianças que buscam estímulo, elas não fogem, elas são buscadoras, elas são hiporreativas, elas reagem menos, por isso elas buscam. Então, são crianças que pulam muito, que correm muito de um lado para o outro. Essas crianças
muitas vezes respondem muito bem, nesses momentos de agitação, a um estímulo proprioceptivo. O que é isso? É o toque mais profundo, por exemplo. Então, essas crianças, quando estiverem muito agitadas em sala de aula, se vocês forem com jeito, né? Não é para ninguém prender a criança, pelo amor de Deus, não falar que a Ellie mandou acorrentar as crianças. Não. Se vocês forem com jeito, fizerem um toque, ó, mais profundo na criança, apertando com pressão em todas as regiões da mão, vocês podem ajudá-las a se acalmar. Diferente se vocês forem lá e fizerem assim, ó, fulaninho. Daí fulaninho vai desestabilizar de acordo, porque daí a gente não está fazendo o toque profundo, a gente está fazendo a estimulação tátil que é superficial. Então, eu estou trabalhando com outras vias receptivas, que vão mandar uma informação totalmente diferente para o meu sistema nervoso central e vai acabar desestimulando ainda mais essa criança. Tá? Outra coisa que vocês podem usar, né? Então, vocês podem colocar para a criança que busca muito, a criança que é muito agitada, vocês podem sempre tentar essa questão do toque maior. Então, existem alguns discos, quem faz pilates talvez já tenha visto, são uns discos que tem sabe cravinho de chuteira? Que tem um monte de cravinho de chuteira nesses discos, só que eles são moles, né? Porque eles são de ar. Então, ajuda muito a gente colocar a criança sentada naquilo, porque ela tem que trabalhar o equilíbrio dela e ela está recebendo um estímulo proprioceptivo. Algumas terapeutas ocupacionais indicam também a gente usar peso em cima das pernas das crianças. Então, vocês podem fazer travesseirinhos com arroz, com feijão, travesseirinhos de 1 quilo, 2 quilos, e colocar um pequeno peso ali em cima. Mas é como eu falei para vocês, isso é muito individualizado e é uma área do terapeuta ocupacional, né? O terapeuta que é o profissional especializado nessa área, até se vocês quiserem, depois a gente até pode ver com a Tamires, que é a terapeuta aqui da clínica, para conversar melhor sobre isso, porque eu confesso que eu não tenho grande conhecimento na área. Mas, basicamente, lembrem-se, estereotipia, a gente não vai conter, a gente não vai simplesmente aumentar remédio para tirar aquilo da criança, porque, na verdade, é isso que ajuda a criança a se estabilizar, tá? Muito bom, legal. Doutora, e com relação às comorbidades mais frequentes associadas ao TEA? Na verdade, assim, a maioria das crianças, né, com autismo tem algum tipo de comorbidade. A comorbidade, ela é muito frequente no paciente com TEA e ela impacta muito no prognóstico. Então, não adianta a gente tratar o autismo e não ficar atento para a comorbidade. Tá? Existem muitas comorbidades. Uma das mais frequentes, não falando nem em transtorno neuropsiquiátrico, tá? Mas falando em desenvolvimento, mas um dos mais frequentes é a apraxia da fala da infância. A apraxia de fala da infância, ela comete até 63% dos pacientes com TEA. Ou seja, além da dificuldade de interação social, que já é própria dessas crianças, elas terão também uma dificuldade de coordenar a parte motora da fala, como se o cérebro não mandasse a informação do movimento que eu preciso fazer para falar. Eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo ajustar minha parte articulatória adequadamente. É uma comorbidade muito frequente, que a gente vê bastante nas crianças pequenas. Mas existem muitas outras. Então, o TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, também é relativamente frequente nos transtornos do espectro do autismo. Aí daí, algumas vezes é difícil da gente distinguir, porque a questão toda da atenção, da dificuldade de prestar atenção, da perda de foco, da inabilidade de se manter concentrado por muito tempo, às vezes o profissional acha que tudo isso é só decorrente do autista apresentar outros tipos de interesse. Então, ele não está prestando atenção na sala de aula, não é porque ele é um desatento, mas é porque ele tem interesse fixo no lobisomem e ele fica só desenhando sobre isso. Não, a gente precisa ter um olhar muito clínico para essa questão, né, do TDAH, principalmente, porque isso impacta muito no aprendizado. E um outro transtorno que é comórbido, né, que mais ou menos a gente tem aí uma ideia de que o autista é muito inteligente, mas na verdade, assim, mais ou menos metade deles terá a inteligência normal ou alta e a outra metade terá algum grau de deficiência intelectual, tá? Então, a deficiência intelectual é uma comorbidade que impacta muito
inclusive no prognóstico. Né? Existem testes capazes de medir, né, de aferir a inteligência social, de aferir o QI, o quociente de inteligência da criança, desde 2 anos e meio de idade, como o SON-R, são testes padronizados, bons testes, bem confiáveis. Depois dos 6 anos a gente tem o VISC. Então, o que a literatura mostra é que quanto maior o grau de deficiência, pior vai ser a evolução desse paciente. Ou seja, é um paciente que a gente precisa investir muito mais no início da vida para a gente conseguir uma independência lá na frente. Tá? Então, uma outra comorbidade muito importante. Temos também as crianças com transtorno opositor desafiante. E daí acho bem importante a gente lembrar que o autista, ele se desestabiliza, gente. Frustrou, fica irritado, se bate, às vezes bate no outro, às vezes pode se jogar no chão, né? Às vezes acontecem birras homéricas. É óbvio que isso não acontece com toda criança com TEA, mas acontece muito. Isso é diferente do TOD, do transtorno opositor desafiante. A pessoa com transtorno, já falo, Jéssica, a pessoa com transtorno opositor desafiante, a pessoa com TOD, ela tem um padrão que é persistente de oposição, de um humor em oposição e de um desafio. Então, é aquela criança que testa o tempo inteiro, ela tá mal-humorada o tempo inteiro ela fala não, mesmo que depois ela faça aquilo que foi pedido. Ela muitas vezes é maldosa, ela faz coisas para castigar o outro, só que isso é persistente. Se eu tenho um padrão que acontece em picos, a gente tem que repensar esse diagnóstico de TOD, tá? Então, eu brinco que tem o irritado e o irritável. O TOD é o irritado, ele está sempre irritado, sempre ranzinza, sempre bravo, tá? É um diagnóstico às vezes diferente, difícil, mas qualquer um dos diagnósticos psiquiátricos podem acontecer no transtorno do espectro do autismo, e daí a gente tem as outras comorbidades todas, como epilepsia, por exemplo, que a gente sabe que tem uma prevalência muito maior nas crianças com autismo do que na população em geral. Tem algum transtorno que vocês gostariam que eu falasse especificamente? Eu queria saber se a criança com autismo também pode ter TOD. Pode, a criança com autismo, ela pode ser TOD também. A criança com autismo, ela pode ser TDAH, ela pode ser TOD, ela pode ser deficiência intelectual, ela pode ser bipolar, ela pode ter qualquer outro transtorno associado. Na vida adulta, no adolescente, no adulto, jovem, os principais diagnósticos diferenciais são ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá? Então, isso tem um pico na adolescência e na vida adulta, e depois, na vida... Quando essas pessoas vão ficando mais velhas, aí ela fica equiparado à população em geral. Mais alguma pergunta sobre os transtornos? A nossa próxima, na verdade, era a respeito da epilepsia mesmo, né, doutora? Que você iniciou aí. Então. Deixa eu só responder, então, da Jéssica, para eu não esquecer. Jéssica, eu fiz até esses dias um post lá na página sobre isso, sobre a questão da obesidade, né? Tem um trabalho americano com a população dos Estados Unidos, com as crianças dos Estados Unidos, que fala que mais ou menos 16% das crianças americanas têm risco para sobrepeso ou obesidade. Quando comparado com essa mesma faixa etária, né, no autismo, esse risco sobe para mais ou menos 50%. Então, o autista, ele tem um risco muito maior do que a população em geral de sofrer de sobrepeso ou obesidade. E daí a gente tem diversos fatores que podem explicar isso, né? A dificuldade de socialização, as dificuldades motoras, né? Vocês que devem ter alunos autistas, vocês sabem o tanto que é difícil engajar essas crianças, às vezes, na aula de educação física. Então, é muitas vezes super complicado colocar esses meninos para fazer alguma atividade, para fazer algum esporte, para dar uma volta no quarteirão que seja. Às vezes é super complicado. Tem essa questão da interação, né? Muitos esportes, eles requerem interação, e essas crianças não querem essa interação. Tem a questão alimentar, né? A seletividade alimentar. Então, muitos pacientes, eles não comem de tudo,
Eu tenho paciente que só come miojo com salsicha, e a mãe já tentou de tudo, a mãe já fez terapia, a criança não melhorou, você vai fazer o quê? Você vai deixar a criança morrer de fome? Ela só vai comer aquilo, como é que vai ter um peso ideal, como é que vai ter uma saúde ideal, né? E uma outra questão que é importante são os medicamentos. O que... Ai, gente, eu não tô conseguindo acompanhar, que tá subindo muita pergunta ali, eu vou esquecer depois, se você me lembra. Então, o que acontece é que muitas dessas crianças usam medicação por N motivos. Não era pra gente usar tanto assim. Infelizmente, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, a grande minoria, talvez, hoje, 95% das crianças, mais que isso, elas não tenham, no nosso país, elas não tenham acesso a um programa de tratamento de qualidade. Vocês sabem que isso é real. Né? Então, o que acontece é que, como a gente não trata essa criança com as terapias ideais, a gente acaba tendo que controlar sintoma com remédio. A grande verdade é essa, e a gente vê isso muito na prática clínica. Aquela criança que está recebendo um tratamento padrão ouro, você às vezes fica a vida inteira sem nunca usar remédio. E aquela criança que não tem esse mesmo acesso, com 2 anos está tomando risperidona. E o grande efeito colateral desses medicamentos é o ganho de peso. Não só o ganho de peso, mas também aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, de lipídios em geral, aumento de glicemia, né? Então, essas crianças evoluem a longo prazo com obesidade. Eu tenho 2 adolescentes, por exemplo, que assim, que hoje, acho que um tem 13 e o outro tá com 16. Hoje a gente já faz acompanhamento com cardio, com endócrino, um deles pesa 136 quilos, já tem diabetes, hipercolesterolemia, pressão alta, né? Então, prognóstico ruim, um monte de comorbidade já na adolescência. Então, a gente sabe que a obesidade é muito incidente. O que eu recomendo sempre para as famílias, viu que a criança está engordando muito, primeiro a gente tenta trocar a medicação para ver se é isso. Óbvio que existem outros fatores, algumas dessas crianças desenvolvem hipotireoidismo, a gente precisa tratar isso também. Mas eu sempre recomendo que tente trocar a medicação, se não melhorar a questão da compulsão alimentar, que eles apresentam muitas vezes. Ellen, tento inserir remédios que tenham efeito colateral anorexígeno, ou seja, que diminuam a fome. Mas confesso para vocês que depois que aquele ritmo ali foi criado, porque eles são, né, eles têm muito essa dificuldade de mudar costumes, mudar rotina. Depois que essa compulsão, ela tá ali, ela faz parte daquela rotina, daquele hábito da pessoa, é muito difícil mesmo. Às vezes a gente coloca topiramato, Venvance, e mesmo assim é muito difícil controlar a alimentação. A gente acaba tendo que controlar as comorbidades, pressão alta, diabetes e tudo mais que aparecer. Acho que a gente vai concluindo essas que nós fizemos, daí depois no final a gente vai lendo das professoras. Ah, tá bom. Eu não sei como é que faz isso, mas já está sendo respondidas, né? Também, né? Que até mesmo da epilepsia elas colocaram aqui também, né? Da epilepsia e o autismo, né? A epilepsia ficou respondida? Que querem que eu fale mais coisas? Elas perguntaram ali, eu acho que... Tá. A epilepsia, assim, a gente pode ter alguns tipos de epilepsia. Então, a gente vai ter aquela criança com autismo decorrente de uma epilepsia, então eu posso ter uma criança que apresenta uma síndrome específica, como uma criança que vem se desenvolvendo bem, aí ao redor dos 2 anos e meio, ela começa a ter crise convulsiva e ela parece uma regressão, inclusive com perda de fala, tá? Essa é uma síndrome bem específica. Eu acho que alguém tá com o som ligado, que eu tô escutando minha voz. Aí, acho que tá. Elas têm uma regressão. Essa é uma síndrome que chama síndrome de Landau-Kleffner. Ela tem uma alteração bem característica no eletroencefalograma, então o diagnóstico é relativamente fácil, porque a clínica é exatamente essa que eu falei para vocês. Ela é bem rara, não é uma síndrome que a gente vê frequentemente. Eu, particularmente, só tive um paciente, uma criança da PAI de Salto Grande, que cursou com essa síndrome. Hoje ele é um adolescente já, e eles continuam convulsionando ao longo da vida, junto com os sinais de autismo. E daí a gente tem crianças que apresentarão padrões de epilepsia ao longo da vida. Dentre essas crianças que apresentarão epilepsia ao longo da vida, a gente vai ter crianças que apresentarão epilepsias que são próprias da idade e que são consideradas benignas. Então, por exemplo, a epilepsia de ausência da infância, que ocorre ali, começa ao redor dos 4, vai mais ou menos até 10, 12 anos, acomete mais o sexo feminino.
Que é aquela criança que, às vezes, ela tá lá em sala de aula, ela tá escrevendo, copiando alguma coisa, ela para, fica uns segundinhos parado e volta a fazer exatamente a mesma coisa que ela fez. É uma criança que, às vezes, está na aula de educação física, tá correndo, como ela faz que é o que a gente chama de hiperventilação, ela tem uma crise. Então, ela para e daqui a pouco ela volta, tá? São raros os casos de epilepsia de ausência da infância, que a criança perde a consciência, que desmaia, que tem os movimentos. A gente pode ter epilepsia rolândica da infância, né? Que também é uma epilepsia benigna, que acontece mais quando a criança dorme, está dormindo. Então, tem diversos tipos, diversas síndromes epiléticas que são benignas. Essas síndromes, elas terão a ocorrência na pessoa com autismo, que vai ser uma mesma ocorrência em pessoas sem autismo. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Elas são síndromes autolimitadas, como a epilepsia de ausência da infância. A gente acaba tratando, na maioria das vezes, porque assim, é feio, né? Você presenciar. E a de ausência, por exemplo, tem paciente, eu já peguei paciente que fazia mais de 100 episódios por dia, que durante uma consulta de 1h30 fez 15 episódios. Então, como é que essa criança vai bem na escola? Como é que essa criança vai aprender alguma coisa? Não tem como. E são síndromes fáceis de serem tratadas. Agora, tem aquelas crianças, especialmente as mais comprometidas, ou as que têm um autismo de causa sintomática, que vão apresentar síndromes epiléticas mais graves. Né? Então, a gente tem essa que eu já falei de Landau-Kleffner, a gente tem Lennox-Gastaut, por exemplo. Geralmente acontecem em crianças com autismo sintomático. Então, crianças com alguma lesão ou criança com alguma causa pré-determinada que acaba fazendo epilepsia. Esses casos são casos mais graves, né? Então, a gente tem os casos que não são benignos, que vão ser graves, que vão acontecer, as crises acontecerão ao longo da vida se a gente não usar medicação. Tem criança que vai responder muito bem a medicação, que a gente coloca, 80% vai responder super bem, nunca mais vai ter crise, 20% vai ter crise de difícil controle, tá? A questão é que os casos de epilepsia em si incidem mais na pessoa com autismo do que na pessoa em geral, e muitas vezes, como tem essa questão ele fica meio paradinho, ele olha para o lado, ele não responde, às vezes a gente não valoriza muito essa queixa da família, e às vezes isso pode sim ser um sintoma de epilepsia, tá? Mas, de qualquer forma, oi, Sara, Depakene, na verdade, Depakene é medicação de escolha, tá? Tô falando de epilepsia de ausência da infância típica, tá? Que o traçado típico, bonitinho, criança normal, diagnóstico autolimitado. É o Depakene que se usa, se não vai bem com o Depakene, oh, meu Deus, me fugiu o nome daqui a pouco eu lembro. Tá? O topiramato, ele pode ser uma escolha para síndrome para ausência da infância, mas geralmente ele não é a primeira escolha, né? Por isso provavelmente você estava aí com o Depakene e depois mudou. Eu acho que é isso, gente, sobre epilepsia. E a gente tem que lembrar que se a gente não controla a epilepsia, a evolução dessas crianças tende a ser pior, né? Porque daí a gente vai ter lesão neuronal num cérebro que já não tem um funcionamento adequado. Então, é muito importante o controle das crises. E pode ocorrer o déficit na aprendizagem por conta disso? Com certeza, com certeza. Eu lembrei, voltou o nome do remédio, etoxucimida, tá? Que é a segunda melhor indicação para crise de ausência, me fugi daqui. Pode ocorrer comprometimento não só de aprendizagem, mas de todas as habilidades adaptativas, Silvana. Então, de autocuidado, a criança, ela já sabia tomar banho sozinha, ela já sabia amarrar o cadarço, ela começou a ter crise, desaprendeu. Ela já estava quase lendo, começou a ter crise, desaprendeu. Então, crise convulsiva, assim, via de regra, independente de autista ou não autista, a gente sempre precisa avaliar para tentar deixar esse paciente livre de crise. Entendi. E os exames no eletroencefalograma já consegue constatar isso aí? Na verdade, o eletroencefalograma, pensem que ele é uma foto, né? Então, eu tiro uma foto aqui, tá todo mundo bem aqui, eu tô bem, tá tudo certo. Eu posso, daqui 10 minutos, cair duro aqui, infartada, né? O eletroencefalograma faz exatamente isso, ele registra
só aquele momentinho do traçado da atividade elétrica cerebral. Então, na realidade, até 40% dos exames de eletroencefalograma podem vir normal mesmo na pessoa com epilepsia, porque ter epilepsia, ter crise convulsiva, não significa que ela está o tempo inteiro com o fiozinho desencapado ali dentro, digamos isso. Esse fiozinho, ele pode desencapar, igual o fio lá do poste da casa da gente, né? De vez em quando ele sai do ar, apaga a luz. Volta um pouquinho, fica aceso, fica desaceso, daqui a pouco cai de novo aquela fase. Da mesma maneira, acontece com o neurônio quando a gente pensa em epilepsia. Então, nem sempre a gente consegue detectar com o eletroencefalograma, tá? Tem paciente que às vezes precisa de 4, 5, 6 eletroencefalogramas para conseguir detectar. E o que é muito importante quando a gente faz esse exame? A gente conseguir a gravação dele com o paciente acordado, sonolento e com sono. Porque a maior parte das epilepsias acontecem durante o sono. A grande parte delas. Então, às vezes, a gente vê muitas vezes quando a criança vem com o eletrônico que ela fez só acordado. Uhum. A parte mais importante é a gravação durante o sono. É um pouco complicado, às vezes, né? A gente precisa ter alguns cuidados para conseguir fazer essa gravação. Mas o eletroencefalograma, ele precisa ser feito com certeza, tomografia ou ressonância, e exames de sangue, quando isso é algo assim, quando essa crise foi uma crise bem característica. Não, isso é epilético mesmo. Não, essa criança, ela estava jogando com os amigos, eu estava correndo na aula de educação física e, de repente, ela caiu. A gente não consegue, muitas vezes, definir pelo fato que aconteceu, se isso foi uma epilepsia, se isso foi um problema de coração, se isso foi uma vertigem. Tá? Então, quando a gente não consegue, né, a gente chama isso de evento paroxístico. E daí a gente precisa também investigar a parte cardíaca dessas crianças, né, ver se está tudo bem com a parte cardíaca. Que joia. Doutora, nós temos só 5 minutos, né, porque nós marcamos 1 hora, né, e a gente sabe do seu tempo também, né. Então, eu vou ver uma pergunta aqui da professora Edivana, que ela fala assim, uma criança pode ter TOD e psicose? Quais as características do comportamento da criança com psicose podemos observar? Edivânia, a psicose ela pode acontecer em qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, tá? E ela não necessariamente ela vai evoluir para uma esquizofrenia, por exemplo. A gente pode ter pontualmente os sintomas de alucinação, de delírio, de sair da realidade, de crenças irreais. A gente pode ter naquele momento isso produzir um surto na gente, né? Em geral, a psicose ela cursa com agressividade, ela cursa com irritabilidade, com comportamento que a pessoa não tem, e de repente acabou e não tem mais nada, nunca mais vai ter nenhum sintoma de psicose. Mas assim como no autismo, o TOD também pode ter outras comorbidades, né? O TOD, ele pode ter a psicose, ele pode ter transtorno de ansiedade, ele pode ter esquizofrenia, enfim. Então, a psicose em si, ela pode acontecer no TOD, ela pode acontecer no autismo, pode acontecer em qualquer pessoa em geral. A fase em que mais acontece é ali da transição adolescência vida adulta, ali entre dos 17 aos 25, 26 anos, mais ou menos, ali, onde é a fase de maior risco, e o risco é maior para o sexo feminino. Doutora, a gente, né, ter sabido do seu tempo aí, né, que nós ainda temos mais umas questões aqui, né, mas... Pode falar. Eu queria até antes mostrar para vocês esse outro livro que eu deixei aqui do lado, não sei se vocês conhecem, já viram aí? Não, esse não. É bem bacana, e se eu não me engano, o pessoal está disponibilizando ele em PDF também. Ela é uma escritora brasileira, essa aqui. Ele é bem legal, porque ele fala de todos os transtornos, e os últimos capítulos, aqui no final, eles são sobre o que fazer em sala de aula. Então, é um livro bem legal, se você quiser também eu envio, Silvana, depois. Mas pode falar as perguntinhas, eu tenho um compromisso às 4 horas. A gente tinha colocado aqui também com relação ao X frágil e o autismo. Tá, o X frágil é um dos principais diagnósticos diferenciais da criança, do menino, principalmente autista, no início da vida. Tá? Teoricamente,
todos os meninos com suspeita de autismo, ou mesmo que seja uma suspeita seja um atraso global, teoricamente todos esses meninos deveriam ser testados para o X-frágil. Por que teoricamente? Porque não é um teste barato, não é um teste que a gente consegue por convênio, mas hoje tem a Associação de X-frágil de Curitiba, eles são super parceiros do Brasil inteiro, Lico Kaiser Model chama, mas se vocês jogarem aí X-frágil Curitiba vai aparecer para vocês, eles têm página no Facebook, tudo. E eles têm uma parceria com o laboratório, então a gente consegue a coleta bem mais barata. O X-frágil, ele é uma síndrome. Então, assim como na síndrome de Down, por exemplo, tá no rostinho da criança que ela tem aquela síndrome. Existem características faciais bem importantes que eles apresentam, que todos apresentam. Então, algumas dessas características a fronte deles é bem proeminente, então a testa é mais alongada, o rostinho deles é bem comprido, a orelhinha é maior e é em abano e é um pouquinho mais para baixo, né? A gente fala que a orelha normal, a implantação da orelha, a gente traça uma linha aqui do finalzinho da sobrancelha. O correto é a orelha estar implantada aqui na altura do finalzinho da sobrancelha. A minha é um pouquinho mais para baixo, tá, gente? Mas eu não tenho nenhuma síndrome, eu acho. No X-frágil é um pouquinho mais para baixo, é um pouquinho maior e é deslocada. Eles têm uma característica muito marcante, que é o dentinho separado aqui. O dentinho geralmente tem uns 0,3 a meio centímetros entre um e outro, aqui na frente. O filtro labial deles é um filtro que é mais raso e mais larguinho, né? Vocês sentem aqui embaixo, quando passa aqui a mão, então ele é mais raso e mais larguinho para o lado. Dentre outras características, uma característica que acontece, que a gente vai observar mais, e eles têm, assim, muita alteração de tônus, né? Então, são crianças mais moles, que têm um atraso, em geral, global, demora mais para engatinhar, demora mais para andar, aí tem toda a questão do demorar para falar, enfim. Essas crianças, em sua maioria, terão também transtorno do espectro do autismo, mas é possível ter X-frágil e não ter autismo. Tá? Não é obrigatório ter autismo no X-frágil. A grande maioria deles cursa também com deficiência intelectual. Na adolescência, eles têm uma outra característica que é o aumento do volume da bolsa escrotal, tá? Então, geralmente quando eles chegam na adolescência, eles já têm sintomas, já têm o diagnóstico, né? Mas, assim como em outras síndromes, nós vamos ter pacientes que são super bons, super funcionais, e outros pacientes que não são tão funcionais assim, que são muito comprometidos. Ela é uma síndrome, chama X-frágil por quê? Porque quando a gente se forma, a gente tem o X e tem o Y. Então, a mãe tem XX e o pai tem XY. Né? Um do X da mãe tem uma alteraçãozinha. Esse X alterado, quando passa pro Y, né, que veio do pai, vai me causar uma alteração. Então, na mulher, as alterações serão bem pequenas, porque o X bom, ele se sobrepõe. No homem, como a gente só tem um X, esse menino vai ser muito sintomático, embora seja bem espectral. No X-frágil, assim, quando você faz um diagnóstico de um X-frágil, eu falo que a gente faz diagnóstico de uma família inteira. Porque daí você vai ver, a mãe tem, geralmente essa criança tem mais irmãos, às vezes tem alguém que tem a mutação também, daí você pega primo, tio, etc, você vai puxando, é um carretel, né? Eu tenho, por exemplo, uma família que é daqui de Santa Cruz, que a gente fechou o diagnóstico do menino, e daí a gente coletou das duas irmãs, né? Da mãe não precisa coletar, é óbvio que a mãe tem, porque veio do menino. E uma das irmãs também tem. Embora ela não tenha as características faciais do X-frágil, ela sempre teve muitas dificuldades em sala de aula. Tem uma outra família, por exemplo, que a criança, esse caso foi até bem interessante, eu fiz o diagnóstico do menininho com X-frágil, ele é filho único, aí ele tinha um primo que acompanhava na PAI há muitos anos sem diagnóstico, tipo, era um autista. Eu falei, mãe, pode fazer, porque ele com certeza é X-frágil. Aí fez e era.
E numa das consultas veio uma prima junto que estava de casamento marcado, uma moça jovem, assim, super bonita. A hora que ela sentou, que ela deu um sorriso, que eu vi o dente separado, eu falei, ah, meu Deus do céu. Então, Lari, falei, a gente vai precisar te testar, você tem características faciais, tal, e ela realmente, ela veio positivo. Então, embora o acometimento seja muito maior no sexo masculino, as mulheres, elas podem sim ter algumas alterações cognitivas, podem ter mais transtornos psiquiátricos, pode ter uma ou outra alteração facial. O tratamento, ele vai ser de acordo com a sintomatologia, porque não tem um tratamento específico para X frágil, né? Então, a gente vai tratar terapeuticamente com toda a equipe com medicação quando necessário. Ótimo. A gente tem uma aqui também com relação à hiperlexia e altas habilidades. Bom, a hiperlexia, ela também é um diagnóstico, ela também é um problema, tá? Então, a hiperlexia é quando a criança, ela tem uma predileção maior por letras, por números, por palavras, e ela acaba aprendendo a ler sozinha. Então, existem crianças e crianças. É óbvio que isso é mais frequente em crianças que têm um cognitivo superior, porque isso passa a ser um interesse fixo dessa criança. A gente tem aqui na clínica uma menina de 4 anos e meio que tem TEA, nível 1, uma belezinha, ela é um chuchu. E ela tem um irmãozinho de 2 anos e meio que está formando sílabas. E que a mãe acha lindo. Né? Porque, em geral, os pais acham lindo mesmo. Eu tenho uma criança com hiperlexia que começou a ler com 3 anos e meio, uma autista. Então, a hiperlexia, ela pode acontecer no autismo. Em geral, ela está mais associada a crianças com inteligências maiores, mas ela não deve ser estimulada. Tá? Porque a gente está, obviamente, pulando uma fase importante da vida dessa criança, indo para uma fase que ela não tem maturidade. A hiperlexia, ela acaba se tornando um interesse fixo. Então, o que a gente sempre orienta para a família, mas é muito difícil deles entender, porque todos acham lindo a criança de 3 anos e meio lendo palavrinha, né? É que não fique estimulando, não fique reforçando esse comportamento, não fique comprando livrinhos. Converse com os terapeutas para conseguir mudar o foco daquilo. A criança precisa adquirir outras habilidades antes da habilidade de leitura. Por que eu quero uma habilidade de leitura se essa criança, às vezes, ela não fala direito, mas ela já está adquirindo uma habilidade de leitura, tá? Então, a hiperlexia, ela não pode ser estimulada, a gente deve tentar diminuir, preferencialmente mudando de foco. Muito bom. A Alessandra tinha colocado aqui, doutora, o que é a disfunção executiva no TEA? A disfunção executiva, ela pode ocorrer tanto no TEA, né, como em qualquer outro transtorno, né, e como também em demências. Então, disfunção executiva, como o próprio nome diz, são disfunções de execução. E o que eu uso? Quais as capacidades mentais que eu uso para isso? Capacidades mentais de memorização, capacidade de atenção, capacidade de lógica, eu uso muito da minha linguagem. Então, são funções que são superiores. Tá? Todas essas funções que são superiores, elas podem estar alteradas no paciente com transtorno do espectro do autismo, causando diferentes prejuízos, né? Não só prejuízo, a gente sempre pensa muito no prejuízo acadêmico, que vai estar muito ligado à questão de memorização, de atenção, né, de raciocínio lógico, mas na realidade, para tudo que a gente precisa, para qualquer habilidade que a gente vai desenvolver, a gente precisa ter a função executiva em ótimo estado, em perfeito estado. Eu preciso, para aprender a escovar um dente, a gente precisa ter atenção, ter concentração, ter memorização, né? Conseguir sequenciar aquelas ações, planejar aquelas ações para realizar de uma maneira mais adequada. Ok. Acho que só mais uma para a gente concluir, assim, um pouquinho que todo mundo ouve, todo mundo fala, né, da terapia ABA. Sai do neuropediatra, né, com a indicação da terapia ABA, principalmente, né? Então, só um pouquinho da sua opinião, do porquê. Hoje não tem muita discussão, Silvana, sobre tratamento do autismo, né? Porque vocês conhecem o Dr. Paulo, ele foi meu chefe, e é uma pessoa que eu admiro
Muito assim, sempre foi uma pessoa que me inspirou e me inspira até hoje, né? E ele usa sempre uma frase que eu roubo dele, mas eu sempre cito ele, que o que importa é o que a ciência fala, o que eu acho, que fulaninho acha, que ciclano... Não Isso. importa nada. E o que a ciência fala hoje, que o tratamento com maior evidência de melhoria, não só para crianças com autismo, tá? Mas falando de autismo, é a ABA. A aba, na verdade, ela é uma ciência muito ampla e ela engloba várias coisas. Ela não engloba só a questão do tratamento, mas ela tem toda uma parte de experimentação, né? De ciência pura em si, daquilo que a gente pensa, a pessoa está lá no laboratório fazendo experiência com ratinho. Sim, tem toda essa parte de análise experimental, tem toda a parte aplicada, que é a aba. A aba é a parte aplicada na clínica. O que a aba acredita? A aba acredita que tudo vem do comportamento. Uhum. E o TEA nada mais é do que uma alteração de comportamento. Então, na aba, o que a gente trabalha? Essa criança tem comportamentos que ela não precisa ter, como, por exemplo, agressividade. A gente precisa tirar esse comportamento, que a aba chama de comportamento em excesso. Essa criança não tem um comportamento que ela precisa ter, como, por exemplo, olhar nos olhos. Então, a gente, que é o que a aba chama de comportamento deficitário. Então, a gente vai trabalhar para ensinar essa criança a olhar nos olhos. O que acontece com a aba, que difere muito, né, das demais metodologias, né, porque tem muitas coisas que se aplicam para autismo, né, e a gente aplica muitas coisas dentro da análise do comportamento, mas em uma forma mais concisa, às vezes que acaba virando uma metodologia, como o Denver, por exemplo. O Denver é uma metodologia que saiu da aba, que nasceu da aba. Então, o que a aba faz é usar reforçadores. Ela reforça coisas boas e coisas não boas, digamos, comportamentos que você quer retirar, porém, de maneiras distintas, com o objetivo de aumentar a frequência de comportamentos bons e diminuir a frequência de comportamentos ruins. A questão aqui, para você incutir esse aprendizado numa criança ou numa pessoa, você precisa de uma carga bem elevada de horas de tratamento. Então, hoje é muito difícil a gente conseguir isso, não se tem isso pelo SUS, por exemplo, e mesmo no particular é super difícil. Mas a aba é hoje a ciência mais utilizada para crianças com transtorno do espectro do autismo. Existem muitos cursos disponíveis na internet, tem um do CBI of Miami, ele é super de qualidade, até o Dr. Paulo é um dos ministrantes, é um dos professores, ele, o Luciano Lacerda. Não é... Você está fazendo? É ótimo, né? Não é um curso caro, ele é sensacional, ele é super puxado. No meu ponto de vista, hoje, todos os professores de sala especial, né, eles deveriam ter a formação em aba, porque você vai usar aba para tudo, né? Você não vai usar só para criança com autismo, para criança com TDAH, você pode usar aba. Eu faço tratamento para ansiedade, eu faço em análise do comportamento, a minha profissional, ela é uma analista do comportamento, porque a gente aprende através da aba que tudo é modificável, que tudo a gente pode modificar. Tá? Só que de uma forma muito direta. E uma das características da aba é que ela é muito mensurável. Tá? Eles usam alguns nomes bem difíceis, mas basicamente o predicto é muito mensurável. Então a gente consegue gerar gráficos ao longo do tratamento da criança para mostrar se essa criança evoluiu ou não. Se ela não evoluiu, por que ela não evoluiu aquela habilidade? A gente precisa mudar a abordagem terapêutica dentro da aba. Tá? O que se faz muito, por exemplo, aqui na clínica a gente trabalha dessa forma, que todo mundo trabalha com a aba, né? Inclusive a fono, a TO, a psicopedagoga, a fisioterapeuta, todo mundo, mesmo não tendo todo mundo a formação em aba, né? Nós temos 2 analistas do comportamento aqui e as outras estão em processo de pós-graduação, né? Mas a aba a gente usa em geral, ela não é indicada só para autismo, mas hoje a gente sabe que é o tratamento com maior evidência, é o que vai trazer maior benefício para a criança e para a família, desde que ela seja bem aplicada e desde que a família seja ensinada a fazer. A gente vê muito aquela questão da aba na mesinha, né, que é o... Fala seu nome, como você chama? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? E a criança fala e a pessoa vai lá e dá um docinho. Daí fala de novo, a pessoa vai lá e dá um docinho, né?
A aba, ela não é isso. A aba é um misto desse tipo de reforçador, que é o reforçador comestível, com brincadeiras que podem ser brincadeiras estruturadas, que isso é algo muito mais natural para o ambiente da criança. Então, o ideal para um bom terapeuta é que ele saiba usar essas duas abordagens, uma abordagem bem estruturadinha, quando for necessário para determinada habilidade, né, que é esse treino bem do reforço direto, e uma abordagem mais naturalística, que vai ser muito importante para generalizar esses comportamentos que a gente está ensinando para crianças. Tá? Mas eu, particularmente, eu sou assim, apaixonada pela análise do comportamento. Eu sonho em ver o dia que no país todo mundo vai saber o que é a aba e que toda escola vai ter um analista do comportamento. Doutora, você citou o Denver, né? O Denver é para crianças menores, né? É isso, né? Isso. O Denver, ele é uma pontinha da aba, o Denver é um método, tá? Ele tem bem menos evidência do que a aba, porque ele só usa abordagem naturalística não estruturada. Tá? Então, basicamente, essa criança está fazendo terapia enquanto brinca e a gente não vai intervir muito no que a criança escolhe, né? Como se aquilo que a criança escolhesse sempre fosse reforçador dela. Ela é indicada para as crianças pequenas, em geral, até 2 anos e meio, 3, a gente vê bons resultados, embora no livro do Denver eles falem para usar até os 5, não é o que a análise do comportamento indica, e a gente vê uma resposta melhor para crianças mais leves, né? Se eu tenho um ensino não estruturado, um ensino em que essa criança ela fica mais solta, algumas habilidades específicas, elas são muito mais difíceis de serem ensinadas se você não pega essa criança e faz algo mais estruturado. Então, o Denver, ele é para a gente usar mais nessas crianças leves e mais novinhas. E aí a gente volta naquilo. Na verdade, o que eles pegaram? O ensino naturalístico da aba sem intervenção, sem estrutura, acoplaram alguns outros conceitos, colocaram o nome de Denver para poder vender um produto. Porque o Denver, a formação do Denver é muito cara, né? E daí para você usar o nome, tanto que vocês veem, por exemplo, o Thiago, né? Que é um cara que voltou para o Brasil fazendo muito Denver. Ele não usa mais o nome Denver, porque você paga um valor para usar esse nome. Então, o nome Denver é mais ou menos isso, é mais a questão comercial do que, né? Sempre a gente opta pelo ensino naturalístico em crianças pequenas. Bom, doutora, por nós ficaríamos aqui até a noite, né? A gente teria uma porção de coisas, mas nós sabemos do seu tempo também, e nós só temos a te agradecer, assim, falar que foi bom é pouco, né? Então, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Fazendo muito mais perguntas, esclarecendo muito mais, né? Foi muito legal mesmo. Eu agradeço, assim, nossa equipe está toda aqui, né? A Deise entrou em contato com você, assim, então a gente gostou demais. Então, a gente quer te agradecer do fundo do coração. Muito obrigada, Deise. Fico feliz, fico muito feliz, agradeço vocês pelo convite. Podem contar comigo quando quiser falar de qualquer assunto de desenvolvimento da infância, é uma área que eu gosto bastante. A gente pode combinar uns outros momentos sem nenhum problema. Queria aproveitar para convidar vocês para seguirem a página da clínica no Instagram, que é o @somosintegrar, e a minha página pessoal, que é o @ellenmanfrim. Tá? A gente coloca muita coisa lá. Se vocês entrarem no Somos Integrar, que acaba ficando mais fácil, vocês vão me achar lá também.